Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Dá até uma paz do Senhor de novo, né? Ficou diferente aqui. Irmãos, abre a sua Bíblia aí no livro de Números, seu capítulo de número 11. Enquanto você vai abrir, quero agradecer mais uma vez aos pastores da casa por me confiar mais uma vez esse altar, por estar ministrando num culto de domingo, um culto ao qual toda a congregação se encontra presente. Agradeço muito por ter me resgatado, por ter cuidado. Se hoje eu estou aqui ao longo da caminhada, eu agradeço o pastoreio de vocês dois. Amém? Deus possa continuar dando sabedoria aos anjos dessa igreja. Quem achou, diga amém. Números capítulo 11. Peço um pouquinho da sua atenção nessa noite. Eu prometo ser bem breve, objetivo, mas eu preciso que você preste atenção a cada palavra, a cada versículo que vamos ler. Capítulo 11 vai dizer assim: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Quem teve grande desejo? O vulgo. Quem teve grande desejo? Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. E do pepino, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Algumas versões vai estar como cor de resina. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía. Ou num grau pisava, e em panela o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Verso 9. E quando o orvalho descia, de noite, diga de noite, sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Pode tomar seu assento. Esse texto é um texto conhecido. Talvez você possa não ter se deparado com ele no livro de Números. Eu não sei para vocês, mas de repente pode ser um livro um pouco menos lido ou um pouco menos esfoliado. Mas com certeza você passou pelo livro de Êxodo. No mesmo texto, Êxodo capítulo 16, vai relatar, vai retratar praticamente a mesma história, só que com outras colocações ou alguns acréscimos. E a Bíblia, ela é bem assim. Quando a gente vai ver os evangelhos, alguns vão dar mais detalhes do que os outros. E é muita pobreza de leitura lermos e se atentarmos somente a um texto falando do mesmo contexto. Então precisamos buscar a revelação lá desce do céu, mas precisamos ler e ver o que a palavra ela tem a nos revelar. E ainda assim perguntar para o texto e depois pedir ao Espírito Santo a revelação, porque o texto ele não é meu, não é seu, ele é de Deus. Então há uma revelação que somente o próprio autor pode nos revelar. O texto aqui, para que você entenda o cenário que está acontecendo,
Estamos falando de um povo que está no meio de um deserto a caminho da terra prometida. Uma terra que emana leite e mel. Eu escutei essa história desde criança. Isso me fascinava porque eu não entendia muito bem. Mas quando criança, uma terra que emana leite e mel. Uma terra que emana leite e mel, quando criança, a gente é acostumado com doce, acostumado com coisa boa. A gente imagina uma terra cheia de doce, igual a gente vê no desenho. Porque a nossa mente de criança, ela tem essa facilidade de imaginar. Só que na nossa fase adulta, a gente se pega também, muitas das vezes, com essa memória, essa lembrança da infância. Muitas das vezes há uma promessa sobre a minha, sobre a tua vida, e a gente começa a criar o cenário. A gente começa a criar como vai ser. A gente começa a criar expectativas. A gente começa a criar expectativas do maná, que o maná vai representar sustentabilidade, provisão de Deus. O problema é que a gente começa a criar como vai ser provisão de Deus ao caminho até eu chegar na promessa. Isso aqui é um povo que está a caminho da promessa, só que no meio eles têm que passar por um período. Só foi pedido o seguinte: obediência. Nesse texto a gente não vai ver, mas se você abrir sua Bíblia, Êxodo capítulo 16, vai dizer que o maná era diário, para que o povo saísse e buscasse. E o maná, eu lendo o texto, existem duas interpretações. Existe um maná fornecido por Deus e um maná colhido. Diácono Jadson, qual é a diferença? É porque o fornecido por Deus, quem dá é Deus. O fornecido por Deus, Ele que vai ditar o que Ele vai entregar. Ou seja, o maná fornecido, ele muitas das vezes não vai atender a minha característica ou o meu requisito que eu estou impondo ou que eu estou imaginando. Porque o maná vem de Deus. Agora existe um maná fornecido de Deus e existe um maná colhido. O maná colhido, depois que Deus fornece, existem alguns requisitos. Quais são eles? Levanta cedo e sai para buscar. O maná, ele é fornecido, mas você tem que sair para poder ir lá pegar. Se você não pegar, o que acontece? Se eu não pegar logo cedo, logo no primeiro horário, ele derretia. Ou seja, a primeiro alimento ainda é, porque o texto faz uma alusão, se formos fazer um estudo mais aprofundado, do maná de Cristo, da sustentabilidade espiritual. Ou seja, acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, primeiro, eu busco o maná que Deus está me oferecendo. Por quê? Porque eu posso perder a oportunidade de buscá-lo hoje. Então o maná fornecido e o colhido são diferentes. O colhido precisa ter requisito, o colhido depende de mim e de você, porque ele já forneceu. Só que o problema é que o povo começou a se enjoar do maná e lembrar do Egito. E aqui mora o grande perigo do contexto. Um povo começa a murmurar da provisão de Deus. Eu não sei vocês, mas eu já passei por alguns cenários que chamamos cristãos de deserto. Esses desertos, eles nos levam ao limite extremo de cada sentimento, sensação. É no deserto que a gente às vezes está com a porta fechada, começa a faltar as coisas dentro de casa, e a gente ajoelha e ora: Senhor, eu preciso da sua provisão. Só que na hora a gente está achando que a provisão é talvez alguém chegar e te levar no mercado, não que não possa, mas você está pedindo a provisão, talvez a provisão seja alguém chegar, levar no mercado, compra uma compra aí de 2, 3 mil, compra carne, não que não possa, mas aí chega a provisão, arroz e feijão. Mais uma semana, arroz e feijão. Mais uma semana, arroz e feijão. Senhor, eu estou comendo arroz e feijão a semana toda. Tu não pediu provisão e eu não estou provendo.
O maná chegou, a provisão chegou, a sustentabilidade chegou, o arroz e feijão te deixa de pé, o arroz e feijão faz você sair todo dia, o arroz e feijão faz tu ir para a consagração, o arroz e feijão faz tu entrar no templo, o arroz e feijão faz você ir para o monte, o arroz e feijão te mantém perto de Deus. Quer mais? Eu estou andando a pé. Hoje eu tenho carro, mas fiquei um grande período sem. Meu carro, aos mais conhecidos, tem um problema. Só que o meu carro é o meu maná diário. Que é isso? É. Talvez não é o carro que eu gostaria de ter, mas é o carro que Deus me dá todos os dias. Talvez a porta de emprego é a provisão. Veja bem, há uma promessa, todo mundo aqui tem. Deus liberou talvez uma promessa lá atrás. Você vai trabalhar numa multinacional, você vai trabalhar, vai passar num concurso, você vai ser empresário. Promessa. Só que o caminho, aí abre uma porta. Aí você começa a fazer a soma, porque a palavra que foi lançada está totalmente contrário à provisão. A gente começa a acreditar que está tudo errado. Aí abre uma porta de emprego, salário mínimo. Mas é o maná diário. Ele precisa te permanecer caminhando até o propósito. A palavra de hoje que Deus me trouxe aqui para liberar para algumas vidas é: só permanece no caminho e obedece. A palavra ela não mudou. Jeremias capítulo 1, 12, eu velo pela minha palavra. No MBD, o irmão falou que na marinha, nas forças armadas, velar é guardar, é olhar, até que possa ser usada. Deus está fazendo o quê? Velando pela palavra, até que possa se cumprir na minha e na tua vida. É isso. Só que o deserto, ele nos assusta. O deserto, ele nos assusta. O maná começa a ficar enjoativo. Todo dia o mesmo cardápio. Todo dia o mesmo cardápio. Todo dia o mesmo cardápio. Aí esse povo agora murmurando, eles... Eu vou ler aqui só para a gente pegar aqui. Vamos lá. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Quem está com desejo não é o povo de Israel. O povo de Israel ressalva. Até está com desejo, mas está se segurando. Quando a gente faz um propósito com Deus, jejum, ou seja qual for, quando a gente está, de repente, num deserto, passando ali lado a lado com Ele, a gente até vai segurando. O problema é se encostar alguém com desejo de começar a te contaminar. E isso aqui, Deus me deu uma revelação sobre isso. Nós não podemos ser influenciados de fora para dentro. Nós somos regenerados de dentro para fora. Porque o sangue de Jesus caiu e aí agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Quando eu era velho homem, quando eu levantei a mão, Jesus Cristo, aceitei como meu único suficiente Salvador, o Espírito Santo me selou, entrou, batizou, limpou de dentro para fora. Então eu não posso ser influenciado pelo que vem de fora, eu tenho que influenciar daqui para lá. O vulgo estava influenciando eles. Qual o nível de cristão que nós estamos? Estamos influenciando ou sendo influenciados? A Bíblia vai tratar como sal da terra, não é isso? A Bíblia vai dizer que nós somos a luz do mundo, não é isso? Se nós somos a luz é porque o mundo está em escuridão. Então nós precisamos clarear. Esse povo, com sentimento preso, segurando, começa agora dentro do deserto ser influenciado. Cuidado com o vulgo. Algumas Bíblias vão dizer estrangeiros, mistura de gente.
povo misto, não importa. O vulgo é a mistura de gente. A Bíblia vai dizer que dentro nem todos são israelitas. É o vulgo, é os que estão no meio. Tem gente infiltrada dentro da igreja que não consegue liberar uma palavra de ânimo para o outro que está do lado. Está fazendo o papel do vulgo. Enviado de Satanás, está fazendo o papel do vulgo para influenciar as decisões de pessoas que estão tentando lutar contra si para permanecer sendo obedientes. O vulgo chega no seu ouvido e fala: para que isso? Para quê? Não está mudando nada. Está virando fanático. Nada mudou na sua casa, na tua família. Que loucura é essa? Esse é o vulgo. Só que sabe qual é o problema? Nós não podemos ser influenciados de fora para dentro. Temos que influenciar de dentro para fora. Em vez de você influenciar de dentro para fora e falar: está repreendido, Satanás. Não, você abre a porta da casa e bota sentado na mesa para tomar café. Como dizem alguns líderes meus, e eu aprendi, você faz a sua casa como um depósito de lixo. E o problema é, quem vai tirar depois? Aí depois, chama a pastora, chama as irmãs de oração, chama as irmãs de consagração, faz trabalho lá na tua casa, faz trabalho no monte, só que você não fala qual é o problema que está acontecendo. Você não consegue dormir em paz dentro da tua casa. Gente vai na tua casa, começa a ver vulto, ninguém tem paz dentro da tua casa, o marido não consegue se converter, o filho está desviado. Por quê? Porque a tua casa está sendo o templo de adoração de Satanás. Então, quando o povo agora começa a chorar, junto influenciado pelo vulgo, aí mora o grande perigo. Que perigo é esse? Quando nós somos influenciados por quem não anda segundo a nossa profissão de fé, segundo não anda os nossos preceitos que nós aprendemos perante a Bíblia, existe um grande perigo, porque um abismo chama outro abismo. Somos influenciados, e o maior poder de influência não é, eu não consigo trocar um pensamento da noite para o dia de alguém. Se você acreditar que essa cadeira é preta, ela é preta. Jamais eu vou trocar em um dia que ela não é preta. Mas se todos os dias eu te alimentar que ela é azul, 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 vai chegar uma hora que você vai criar dúvida. Se eu e mais alguém afirmar que é azul, vai começar a gerar dúvida. Sabe o que aconteceu aqui? O pessoal agora declara que queria voltar para o Egito. Não nesse texto de Números 11, Êxodo 16. Trouxe-nos para morrermos aqui. O povo está com medo de morrer no deserto. Não morreu quando era escravo. Está com medo de morrer tendo provisão de Deus. Que medo é esse? A gente comia de graça. De graça? É porque agora o deserto, a influência, parece que o mundo, vou voltar no texto, parece que o Egito, eles esqueceram que era escravo. O Egito agora ficou bom e a provisão de Deus ficou ruim. A provisão de Deus é muito a mesma coisa. Ficou ruim. Agora o Egito que se tornou bom. Só que eles não já tinham saído do Egito? Não já tinha tido as 10 pragas e eles não viram acontecer? A última praga não morreu todos os primogênitos e eles não foram tocados? Do 7 ao 11.
todas as pragas. Êxodo do capítulo 7 em diante. Ninguém morreu. Agora eles estão no deserto com medo de morrer. Por causa de quê? Influência. Por causa da influência. E logo depois da passagem do mar, esse povo, depois de ver tudo acontecer diante de seus olhos, eles vão sempre se voltar contra a liderança. A Bíblia vai dizer, e o povo se voltou contra Moisés e Arão. Quem representava Moisés e Arão na época? A voz de Deus, Moisés. Arão interpretava o povo. Porque no capítulo 4 ele pediu, Senhor, eu não sei falar. No 4 ou no 5, Deus aparece ele numa sarça, chama ele, vem cá, vou conversar com você. Libera alguns poderes, porque ele indaga. É esse Moisés que era a voz de Deus. Só que o povo, em vez de obedecer um homem ungido por Deus, dando orientação direto do céu, ele prefere ser influenciado e começa agora a ir contra a liderança. E agora o Egito parece que era de graça o que eles tinham de alimento. De fato, eles tinham sim um alimento lá muito rico de frutas. Eles tinham o rio Nilo que fornecia peixe. De fato, sim, eles tinham um alimento lá um pouco mais farto do que estava tendo agora. Só que é o deserto. Eu já passei deserto, o arroz e o feijão. Eu já passei o deserto do ovo. Já passei alguns outros desertos de faltar a provisão. É o deserto, irmão. Não tem como sair dele. Não tem quando a gente faz uma viagem que está no meio do caminho. Ou você vai para frente e o combustível está lá, meio tanque. Só que tu já está andando um maior tempão. Para voltar, tu sabe que o combustível não vai dar. E para ir tu tem dúvida. A gente foi para Goiânia há pouco tempo. Chegamos, andamos, o combustível acabando. Falei, para voltar não tem posto, eu já sei. E o combustível que tem não vai chegar no posto que a gente passou. A única opção é continuar indo para frente. Eu não sei como é que está o teu combustível, mas não tem opção. A única opção é continuar andando para frente. Come do maná todo dia, sai de casa todo dia, ora todo dia. Senhor, eu estou fraco, tá bom, me dá mais um maná. Eu vou sair e vou buscar. Continua. Agora, o Egito está parecendo mais bonito do que a provisão. Isso aqui mexeu muito comigo, porque o Egito não era de graça. Eles eram escravos dentro da terra do Egito. Não era de graça. Não era. Existe um alto preço em tudo que eles se alimentavam. Haja vista que a gente tem relatos que o trabalho começou a pesar quando Moisés chega lá para poder tirar o povo cativo. Aí o trabalho começa a dar uma apertada, aumentar um pouquinho o peso sobre eles que queriam adorar. Vocês estão muito à toa, então vamos aumentar o peso. Só que de graça não, eles eram escravos. Não era de graça. Vou abrir para você no dia de hoje que o Egito, às vezes, a gente pega pessoas falando do Egito, chega, os olhos brilham. Crentes, quando vão falar do Egito, o olho chega, brilha. A boca chega, saliva de como era na época do Egito. Tu tinha que ver como que eu era, eu andava assim, botava assim, eu amedrontava, entrava em tal lugar, fazia isso. Tu tinha que ver quando eu ia para o baile, eu me arrumava, botava a saia assim, assim, assado. Tu tinha que ver como é que eu era na época do colégio, assim, assim, assim. Pessoas falando do Egito, parecendo que estão querendo voltar para lá, quando deveriam nem tocar no assunto. Por quê? Eu vou. As más conversações corrompem. Se você sabe por que faz. O Egito passou. Eu preciso me atentar às coisas do céu. Aí,
A influência começa a trazer o Egito como algo bom, falando que é de graça. Só que eu vou trazer aqui agora o preço do Egito para você. Não se escandalize. Quando ficava lá na porta da barraca, lá até de noite, era de graça? Não era. Mas a sensação é que era. Era muito bom. Quando ficava no baile, quando saía os prostíbulos, quando traía, o homem traía a esposa, quando a esposa traía o marido, quando o filho estava lá nas drogas, parecia que não tinha um preço. Por quê? Porque o dinheiro estava na conta, estava no bolso, ou você estava curtindo, estava tudo muito bem, estava de repente nas melhores rodas, na época, na sua entendimento, você estava rodeado de amigos, estava rodeado de pessoas, o contato do telefone ligou, abria, tinha sempre alguém para você ligar, tinha sempre alguém na tua casa, tu estava sempre nos melhores lugares. A sensação que você não está escravo. Essa é a sensação que o Egito traz. Que você não está escravo. Ele camufla. Só que quer ver o preço? Eu vou falar o meu. Quando eu estava na rua, rodeado de tudo que o Egito pode oferecer, o preço estava sendo pago e eu achava que era de graça. Quando eu chegava em casa, o casamento estava destruído. Quando eu estava na rua, rodeado de amigos, a desconfiança dentro do casamento estava armada. Quando você estava na rua com o marido dos outros, de repente dançando numa festa, o teu marido estava em casa, o relacionamento já indo por água abaixo, e você muitas das vezes quando ia tomar banho, ninguém sabia, mas só quem teve no Egito sabe quando ia tomar banho, o que passava na cabeça. A infelicidade tinha um alto preço. Pessoas vivendo com o rosto estampado em baladas, em lugares, mas infelizes. Pessoas depressivas. Pessoas que chegam em casa, deitam para dormir, não conseguem dormir, só dormem à base de remédio. É o Egito, ele tem um preço. Eu tenho um amigo que se afundou em bebida, se afundou em droga, se afundou a vida dele, um menino muito bom, muito inteligente. Gastou mais de 350 mil, negócio de bet, de aposta. O Breno Luciano sabe de quem eu estou falando. Menino com futuro promissor, começou do zero, sem ajuda, sem patrocínio. Guerreiro. Belo dia, chegamos lá. Esse menino se apresenta diante de mim e começa a falar: tem algo diferente em você, uma paz que eu não conheço. Eu falei: é porque o dinheiro não me compra mais. Que isso, irmão? E aquela correria de trabalhar para lá e para cá. Falei: irmão, a saúde da minha casa, dinheiro não paga. Ele bebia junto comigo em roda, conversávamos muito. Pela ganância do dinheiro. A Bíblia vai dizer que o dinheiro não é o problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A bebida envolve dinheiro. Prostituição envolve dinheiro. Muitas meninas estão lá se prostituindo. Tu acha que é por causa de quê? Porque elas gostam? Por causa do dinheiro. Famílias são destruídas por causa do dinheiro. Drogas por causa do dinheiro. Se você puxar, tudo vai envolver o dinheiro. Porque existem pessoas aprisionadas ao dinheiro. Só que é uma palavra de Deus, de prosperidade, para eu e você usufruir. Só que nós precisamos sair do amor ao apego do dinheiro. Quando eu sou desapegado a ele, eu não sirvo ele, eu sirvo a Deus. Quando eu sou obediente, sensível, Deus, ele precisa abençoar igrejas, pessoas. Só que ele deu uma tarefa para mim e para você. Qual é? Eu e você que vamos abençoar. Então ele precisa liberar sobre a tua vida o dinheiro para você usar e abençoar. Lembra da igreja primitiva? Ninguém tinha mais que ninguém. Ninguém. Havia um nivelamento.
Será que a gente consegue pensar nisso? Deixa eu explicar para você aqui, para a gente caminhar para o final. Números 11, verso 9. Está com a Bíblia aberta aí? E quando o orvalho descia, que hora que ele descia? Fala mais alto, igreja, por favor. Sobre o arraial, o maná descia sobre ele. O que eu quero te dizer? A gente falou algumas considerações de um povo que murmurou. Você conhece muito bem quando fala do povo no deserto. Todo mundo lembra que o povo foi murmurador. O maná, ele é diário. Não sei qual o cenário que você se encontra, qual o deserto. Mas uma coisa eu tenho certeza, que todos nós estamos, ainda que algumas já se cumpriram, mas todos nós estamos debaixo de uma palavra que ainda vai se cumprir. E para essa palavra se cumprir, a gente passa pelo processo. Não reclame de Deus o maná que Ele está liberando diário sobre a tua vida. Seja na casa, no emprego. Diácono, você não sabe o que está dizendo e você não sabe quem está te falando. O cenário ele é totalmente contrário. Antes das coisas darem certo, vai dar tudo errado primeiro. Que isso? Que palavra é essa? Antes de dar certo, começa a dar tudo errado. Mas é para ver se você aguenta o tranco. Deus, Ele está te preparando e Ele não vai entregar nada de mão vazia, nada assim à toa, para você pegar e desperdiçar. Ele quer que você dê valor quando chegar na sua mão. Porque o povo teve vários alimentos. Teve água, teve carne. Num momento de ira do Senhor, o Senhor falou para ele: vocês estão querendo carne? Eu vou dar tanta carne que vocês vão comer que vai sair até pelo nariz. Está na Bíblia, desse jeito. Vocês estão querendo, eu vou dar tanta que vai sair até pelo... Não vou dar 1 dia, 2, 3. Eu vou alimentar todo mundo, não vai faltar ninguém. Vocês vão comer até enjoar. Só que foi uma provisão, mas como modo de ira de Deus. Cuidado com a sua reclamação do que está sendo fornecido. Eu falei o arroz e o feijão, mas se for só o arroz, come e agradece. Se não tiver nada, faz um jejum de 24 horas. Usa o que você tem. Só não para. Por quê? Você leu comigo. A gente vai dormir. A provisão vinha que hora? Que hora? Então, quando você dorme, o céu se movimenta. Quando você acorda, a provisão já chegou. Quando você dorme, o céu se movimenta. Qual é o maná que você tem pedido a Deus? É a porta de emprego? Vai dormir, meu irmão. Não precisa passar a noite acordado, preocupado, não. Diácono, eu vou comer hoje igual aquela viúva, só vou comer hoje, não sei nem se eu tenho amanhã. Vai dormir, meu irmão. Deus está movimentando, é 24 horas. Quando tu acordar, pode ter alguém lá na tua porta. Eu vim trazer porque Deus falou comigo. Nunca viveu isso? Vai viver. Que vocês recebam essa palavra em nome de Jesus.